Quando você acorda sem disposição, sente que o corpo não responde mais como antes, que suas ereções ficaram mais fracas ou inconsistentes, a primeira coisa que vem à cabeça é problema de próstata, testosterona baixa ou até coração. Mas existe um fator que quase ninguém menciona, algo tão comum que passa completamente despercebido nos exames de rotina e que pode estar literalmente bloqueando suas artérias, drenando sua energia e comprometendo sua vida sexual neste exato momento. Estou falando do bicarbonato de sódio. Não aquele produto de limpeza que você conhece, mas um composto químico essencial que seu corpo produz naturalmente e que regula diretamente o fluxo sanguíneo. Quando esse equilíbrio desmorona, mesmo que levemente, suas artérias começam a endurecer, o oxigênio chega mais devagar aos músculos e órgãos e aquela sensação de peso que você acorda sentindo todos os dias num envelhecimento normal é química desregulada. E hoje eu vou-te mostrar exatamente porque isso acontece, como reverter e o que você pode fazer já amanhã para sentir a diferença real no seu corpo. Eu sou a doutora Mariana Coelho, enfermeira com anos de experiência atendendo homens acima de 60 anos e vou-te explicar isso com total clareza, sem rodeios e sem enrolação. Você já parou para pensar porque, mesmo dormindo bem, você acorda cansado, com as pernas travadas, a cabeça confusa e sem disposição para começar o dia? A maioria dos homens acima de 60 acha que isso é apenas parte do processo de envelhecer. Você ouve falar em testosterona, em colesterol, em pressão alta, mas raramente alguém menciona o bicarbonato, um dos reguladores mais críticos da sua circulação. Ele age como um tampão químico, neutralizando o excesso de acidez no sangue e permitindo que os vasos sanguíneos relaxem e se expandam. Quando os níveis caem, mesmo que de forma discreta, suas artérias começam a se contrair, o fluxo sanguíneo diminui e a entrega de oxigênio para cada célula do corpo fica comprometida. Isso não aparece em sintomas dramáticos no início. Aparece como fadiga persistente, recuperação lenta após exercícios, dificuldade para manter as ações firmes e aquela sensação de que o corpo simplesmente não coopera mais. Do ponto de vista biológico, o bicarbonato mantém o equilíbrio do pH sanguíneo e esse equilíbrio afeta diretamente a flexibilidade dos seus vasos. Vasos saudáveis dilatam e contraem com eficiência, levando nutrientes e oxigênio exatamente para onde são necessários. Mas conforme você envelhece, o estresse acumulado, a alimentação desequilibrada e mudanças metabólicas naturais vão reduzindo o bicarbonato disponível e isso restringe a circulação de maneira invisível, sem sinais óbvios, até que você perceba que algo está diferente. E emocionalmente isso é devastador. Você sente como se o próprio corpo estivesse te traindo, como se décadas de esforço não valessem mais nada. Eu vejo isso constantemente no meu trabalho. Homens que aparentemente estão bem de saúde, mas que relatam fadiga inexplicável, treinos cada vez mais difíceis e desempenho sexual em queda. E quando eu explico que não se trata de um declínio irreversível, mas de um desequilíbrio químico que pode ser corrigido, o alívio é imediato. Na prática, existem ajustes simples que você pode fazer diariamente para aumentar naturalmente os níveis de bicarbonato e apoiar uma circulação saudável. Manter-se bem hidratado com água rica em minerais já faz diferença. Adicionar alimentos que alcalinizam o organismo, como vegetais de folhas verdes, pepino e brócolis, ajuda a equilibrar o pH. E até a forma como você distribui suas atividades físicas ao longo do dia pode impactar significativamente. Algo tão simples quanto começar amanhã com uma bebida alcalina balanceada pode preparar sua circulação para funcionar melhor durante todo o dia. Quando você corrige esse bloqueio silencioso, a energia retorna, a confiança aumenta e o corpo finalmente volta a trabalhar a seu favor. Mas isso é só o começo, porque o que você vai descobrir no próximo ponto vai te mostrar como esse fator oculto está afetando diretamente o seu coração e como isso pode explicar sensações que você vem ignorando há meses. Eu atendi um senhor de 63 anos há alguns meses, vou chamar ele de Roberto. Ele chegou no posto de saúde reclamando de cansaço constante, falta de ar ao subir escadas e ereções cada vez mais fracas. Os exames da rotina dele estavam todos normais, colesterol controlado, glicemia boa, pressão dentro da faixa. Mas ele insistia que algo estava errado. Conversando com ele, descobri que Roberto bebia muito café durante o dia, comia pouca verdura e praticamente não tomava água. Ele me contou que trabalhava como contador e passava horas sentado na frente do computador, muitas vezes esquecendo completamente de se hidratar.
O café era sua muleta para se manter acordado durante as longas jornadas de trabalho e a alimentação era basicamente sanduíches e comida pronta. Pedi para ele fazer um exame de gasometria que mede os níveis de bicarbonato no sangue e descobri que os níveis dele estavam no limite inferior. Expliquei para Roberto que o corpo estava trabalhando em um ambiente ácido demais e isso estava literalmente contraindo suas artérias. Orientei mudanças simples na alimentação, aumentar a hidratação e incluir vegetais alcalinizantes. Em 3 semanas, Roberto voltou dizendo que estava se sentindo mais disposto, que as ereções tinham melhorado e que até o humor estava diferente. Esse tipo de transformação não é milagre, é biologia pura. E é exatamente isso que eu quero que você entenda hoje. Se você está aprendendo algo novo aqui, considere se inscrever no canal, isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. O seu coração não é apenas uma bomba mecânica, é um sistema de precisão que depende de um equilíbrio químico delicado para funcionar de forma eficiente. E um dos componentes mais subestimados desse sistema é justamente o bicarbonato. Ele neutraliza o excesso de ácido no sangue, permitindo que suas artérias relaxem e se expandam a cada batimento cardíaco. Quando os níveis de bicarbonato estão baixos, mesmo que sutilmente, os vasos sanguíneos começam a enrijecer, o coração precisa trabalhar mais para bombear o sangue e a entrega de oxigênio para todo o organismo fica comprometida. Para homens acima de 60, isso se manifesta como falta de ar ao subir escadas, recuperação mais lenta depois de qualquer esforço físico e uma fadiga constante que nunca desaparece completamente. A maioria das pessoas interpreta esses sinais como um envelhecimento inevitável, mas na realidade é o corpo pedindo ajuda, sinalizando que a circulação precisa de suporte. E emocionalmente isso é extremamente frustrante. Você sempre se cuidou, sempre tentou se manter ativo e de repente sente que o corpo está-te abandonando. Essa sensação de perda de controle, de força diminuindo sem motivo aparente afeta profundamente a confiança e o humor. Eu atendo homens no posto de saúde que são saudáveis em todos os exames convencionais, mas que começam o dia com peso, sentem os treinos ficarem cada vez mais impossíveis e percebem que o desempenho sexual está caindo. E quando eu explico o papel do bicarbonato, quando mostro que isso não é um destino inevitável, mas um processo que pode ser gerenciado e revertido, a transformação é imediata. Porque entender que existe uma solução muda completamente a narrativa de estou envelhecendo e não há nada que eu possa fazer para aqui está o que eu posso controlar e melhorar hoje mesmo. Na prática, você pode apoiar o seu coração e suas artérias agindo diretamente sobre os níveis de bicarbonato. Hidratação adequada é essencial. Água enriquecida com minerais ou até uma pitada de bicarbonato na água podem ajudar a neutralizar ácidos. Incluir alimentos alcalinizantes como espinafre, brócolis, pepino e abacate equilibra o pH do organismo. E até o horário em que você se alimenta importa, porque evitar refeições pesadas tarde da noite previne o acúmulo de ácido durante o sono, dando aos vasos sanguíneos a chance de relaxarem. Pequenas mudanças no estilo de vida combinadas com atividade aeróbica leve, como caminhar ou nadar, podem melhorar significativamente a circulação, o desempenho cardíaco e os níveis de energia. Deixa-eu te contar sobre outro caso que eu atendi. Um senhor de 68 anos, vou chamar ele de António, veio até mim reclamando de dores no peito e cansaço extremo. Ele já tinha histórico de pressão alta, mas estava controlada com medicação. Mesmo assim, ele sentia que algo não estava certo. António me descreveu as dores como uma pressão constante que piorava quando ele tentava fazer atividades simples como varrer o quintal ou subir a rampa da garagem. Ele também relatou que acordava várias vezes durante a noite com sensação de aperto no peito, o que estava afetando muito a qualidade do sono dele. Pedi os exames de rotina e também uma gasometria arterial. Os resultados mostraram que o bicarbonato dele estava baixo e o pH sanguíneo levemente ácido. Expliquei para ele que o coração estava trabalhando dobrado porque as artérias não estavam relaxando direito. Orientei ele a aumentar o consumo de água, incluir mais vegetais verdes na dieta e evitar alimentos muito processados. Também sugeri que ele fizesse caminhadas leves pela manhã, começando com apenas 10 minutos e aumentando gradualmente. Em um mês, António voltou dizendo que as dores no peito tinham diminuído consideravelmente, que ele estava conseguindo caminhar mais e que a disposição tinha melhorado. O cardiologista dele confirmou que a pressão estava mais estável e que o coração estava funcionando com menos esforço.
Isso não foi sorte, foi o corpo respondendo ao equilíbrio químico restaurado. E enquanto isso fortalece o coração, existe outra camada que você provavelmente não percebeu. O bicarbonato também interage diretamente com a testosterona e com o óxido nítrico no seu corpo, desempenhando um papel fundamental na saúde sexual e na vitalidade geral. E é isso que vou-te mostrar agora. Muitos homens acima de 60 culpam imediatamente a testosterona baixa quando a energia despenca ou as ereções ficam mais fracas. Mas a realidade é bem mais complexa. O bicarbonato tem um papel surpreendente na forma como o corpo utiliza a testosterona e produz óxido nítrico, que é a molécula responsável por sinalizar aos vasos sanguíneos para relaxarem e permitirem o fluxo de sangue. Quando os níveis de bicarbonato estão comprometidos, a produção de óxido nítrico pode falhar e isso afeta diretamente a circulação, a resistência física e o desempenho sexual. Ou seja, mesmo que sua testosterona esteja dentro da faixa considerada normal, o corpo pode ter dificuldade em aproveitar esses benefícios de forma eficiente. Não é apenas uma questão hormonal, é um problema químico e vascular que age silenciosamente nos bastidores, impactando sua energia e vitalidade todos os dias sem que você perceba. Emocionalmente, isso pode ser extremamente desanimador. Você se exercita regularmente, cuida da alimentação, tenta fazer tudo certo e ainda assim percebe que a força está caindo, que a libido diminuiu, que o corpo simplesmente não responde como antes. Muitos homens ficam frustrados, começam a se questionar, sentem ansiedade antes de momentos íntimos. Essas mudanças sutis afetam profundamente a autoconfiança, o humor e a qualidade de vida como um todo. Mas compreender que uma peça faltante, tão simples quanto o bicarbonato, pode fazer uma diferença dramática, traz um alívio enorme, porque transforma a narrativa do meu corpo está-me falhando para aqui está exatamente o que eu posso controlar e melhorar começando hoje. Eu lembro de um paciente, vou chamar ele de Carlos, que tinha 65 anos e veio até mim completamente desanimado. Ele tinha feito exames de testosterona e os níveis estavam normais, mas ele continuava sem energia, sem libido e com ereções fracas. A esposa dele estava preocupada e ele se sentia culpado por não conseguir mais ter a mesma intimidade que tinham antes. Carlos me contou que a situação estava afetando profundamente o casamento deles, que ele evitava momentos de intimidade por medo de falhar e que isso estava criando uma distância emocional entre eles que nunca tinha existido antes. Conversando com ele, percebi que Carlos comia muita carne vermelha, pouco vegetal e bebia pouca água. Ele trabalhava como mecânico e passava o dia inteiro na oficina, muitas vezes esquecendo completamente de se hidratar adequadamente. A alimentação dele era basicamente baseada em churrasco, pão e refrigerante. Pedi uma gasometria e, como eu suspeitava, o bicarbonato estava baixo. Expliquei para ele que o problema não era só hormonal, mas que o ambiente químico do corpo dele não estava favorecendo a produção de óxido nítrico, que é essencial para as ereções. Orientei mudanças na dieta, mais hidratação e exercícios leves. Em poucas semanas, Carlos voltou com um sorriso no rosto, dizendo que as ereções tinham melhorado, que ele estava se sentindo mais disposto e que a relação com a esposa tinha melhorado muito. Ele me disse que se sentia vivo de novo, que tinha recuperado não apenas a função sexual, mas também a conexão emocional com a esposa. Antes de continuar, quero-te pedir um favor. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo com ela, pode fazer toda a diferença. Na prática, existem passos que você pode tomar imediatamente para apoiar essa interação química. Hidratação continua sendo fundamental porque a água ajuda a manter o equilíbrio do bicarbonato e o pH ideal do sangue. Incluir alimentos alcalinizantes, como folhas verdes, pepino e abacate, garante que o ambiente sanguíneo favoreça a produção de óxido nítrico. E até o horário em que você se exercita faz diferença. Movimento leve pela manhã pode estimular a circulação, enquanto evitar refeições pesadas à noite ajuda o corpo a manter seu equilíbrio químico natural durante o sono. Para homens preocupados com a saúde sexual, exercícios cardiovasculares leves combinados com esses ajustes na dieta podem melhorar tanto a energia quanto a função erétil, apoiando a sinalização do óxido nítrico e a eficiência hormonal. E quando você começa a apoiar o bicarbonato naturalmente, os benefícios vão muito além da saúde sexual. A energia diária se estabiliza, os treinos ficam mais fáceis, o humor melhora. Mas existe mais uma camada que eu preciso te mostrar, porque o que acontece durante a noite, enquanto você dorme, pode estar sabotando suas manhãs de uma forma que você nunca imaginou.
Você já acordou se sentindo completamente esgotado, com o corpo pesado, como se tivesse carregado pés a noite inteira, mesmo depois de dormir as horas recomendadas? Para muitos homens acima de 60, isso não é apenas cansaço acumulado, é um sinal claro de que o fluxo sanguíneo está comprometido e o bicarbonato pode ser exatamente a peça que está faltando. Durante a noite, o corpo trabalha para equilibrar a acidez e manter a circulação adequada. E o bicarbonato é central nesse processo. Quando os níveis estão baixos, os vasos sanguíneos podem permanecer ligeiramente contraídos durante o sono, reduzindo a entrega de oxigênio para músculos, cérebro e órgãos. Esse desequilíbrio sutil pode tornar as manhãs extremamente pesadas, a mente confusa, os níveis de energia frustrantemente baixos, mesmo que você esteja fazendo tudo certo durante o dia. Biologicamente, o bicarbonato neutraliza os ácidos que são produzidos enquanto você dorme e ajuda a manter o pH ideal, permitindo que as artérias permaneçam flexíveis e o sangue flua com eficiência. Sem ele, o coração trabalha mais, o oxigênio chega mais lentamente aos tecidos e até tarefas simples, como levantar da cama ou subir escadas, podem parecer desafiadoras. Muitos homens descartam isso como apenas mais um sinal de envelhecimento, mas é um desequilíbrio químico gerenciável, não um declínio permanente e irreversível. E compreender isso traz um alívio enorme e um senso de controle de volta às suas manhãs. Emocionalmente, eu vejo o impacto disso todos os dias. Homens que acordam pesados e cansados se sentem frustrados, preocupados de que a vitalidade esteja realmente desaparecendo, envergonhados porque o corpo não responde como antes. Isso afeta o humor, a confiança, até a motivação para se exercitar ou socializar. Mas saber que um ajuste simples pode apoiar a circulação e a energia traz esperança e empoderamento real, transformando as manhãs de uma luta diária em uma oportunidade de começar bem o dia. Eu atendi um senhor de 70 anos, vou chamar-lhe de José, que me disse que acordava todos os dias se sentindo pior do que quando ia dormir. Ele dormia 8 horas, mas acordava exausto, com dores nas pernas e sem disposição para fazer nada. A esposa dele estava preocupada, achando que ele estava deprimido. José me contou que a situação estava afetando até o relacionamento deles, porque ele acordava de mau humor, irritado, sem paciência para conversar ou fazer as atividades que costumavam fazer juntos. Pedi exames completos e uma gasometria. Os resultados mostraram que o bicarbonato dele estava baixo e o pH levemente ácido. Expliquei para José que o corpo dele não estava conseguindo neutralizar os ácidos durante a noite e isso estava afetando a circulação e a entrega de oxigênio. Orientei-ele a tomar um copo de água com uma pitada de bicarbonato antes de dormir, incluir mais vegetais verdes na janta e fazer alongamentos leves antes de deitar. Também sugeri que ele evitasse assistir televisão ou usar o celular pelo menos 1 hora antes de dormir para melhorar a qualidade do sono. Em 2 semanas, José voltou dizendo que estava acordando mais disposto, que as dores nas pernas tinham diminuído e que até o humor tinha melhorado. Ele me disse que finalmente estava conseguindo aproveitar as manhãs de novo, que voltou a tomar café da manhã com a esposa e conversar sobre os planos do dia. Se você chegou até aqui, é porque esse assunto realmente te interessa. Então se inscreve para não perder os próximos vídeos, tá? Na prática, você pode melhorar drasticamente o fluxo sanguíneo matinal simplesmente apoiando os níveis de bicarbonato. Começar o dia com água rica em minerais ou uma bebida alcalina leve pode ativar a circulação imediatamente. Incluir vegetais de folhas verdes e manter uma hidratação moderada antes de dormir evita o acúmulo de ácido durante a noite. E alongamentos leves ou uma caminhada de 5 a 10 minutos logo ao acordar estimulam a entrega de oxigênio e despertam o corpo de forma natural. Essas pequenas ações fazem uma diferença significativa, ajudando você a acordar mais leve, mais alerta e com energia real para enfrentar o dia. Mas enquanto as manhãs definem o ritmo do dia, os hábitos que lentamente drenam o bicarbonato ao longo das horas são igualmente críticos. E é isso que vou-te mostrar agora, porque você pode estar fazendo coisas que parecem inofensivas, mas que estão silenciosamente sabotando sua circulação. Muitos homens acima de 60 não fazem ideia de que hábitos comuns do dia-a-dia podem drenar silenciosamente o bicarbonato, sabotando a circulação, a energia e a vitalidade sem que você perceba.
Coisas aparentemente simples, como estresse constante, alimentação desequilibrada, excesso de café ou até pular refeições, podem alterar o equilíbrio ácido-base do organismo, fazendo com que os vasos sanguíneos se contraiam e a entrega de oxigênio para músculos, órgãos e cérebro fique comprometida. Com o tempo, esses pequenos hábitos repetidos criam uma sobrecarga oculta no coração, na circulação e no desempenho geral. E o que é mais frustrante é que esses fatores de estilo de vida geralmente são vistos como inofensivos, mas eles se acumulam, deixando os homens cansados, rígidos, com desempenho sexual reduzido, sem entender motivo. Reconhecer esses drenos silenciosos é o primeiro passo para retomar o controle e restaurar o ritmo natural do corpo. Biologicamente, quando o organismo enfrenta picos frequentes de acidez provenientes de café em excesso, alimentos processados ou refeições muito ricas em proteínas, ele utiliza o bicarbonato para neutralizar esse excesso. Mas demandas repetidas podem esgotar as reservas, deixando as artérias menos flexíveis e a circulação mais lenta. Deixa-eu-te dar um exemplo prático. Eu atendi um senhor de 62 anos, vou chamar ele de Fernando, que bebia 5 xícaras de café por dia, comia muito churrasco e praticamente não comia verdura. Ele reclamava de cansaço constante, dores musculares e dificuldade para manter as sessões. Os exames de rotina dele estavam normais, mas quando pedi a gasometria, o bicarbonato estava no limite inferior. Fernando me contou que trabalhava como vendedor e passava o dia inteiro na rua, muitas vezes pulando refeições e substituindo comida por café para se manter acordado. Ele também relatou que sentia muita ansiedade e estresse por causa das metas de vendas e que isso estava afetando até o sono dele. Expliquei para ele que o corpo dele estava trabalhando em um ambiente ácido demais e isso estava drenando o bicarbonato e afetando a circulação. Orientei ele a reduzir o café para 2 xícaras por dia, incluir mais vegetais nas refeições e aumentar a hidratação. Também sugeri que ele fizesse pausas regulares durante o dia para respirar profundamente e relaxar e que tentasse fazer pelo menos uma refeição completa e balanceada por dia. Em 3 semanas, Fernando voltou dizendo que estava se sentindo mais disposto, que as dores tinham diminuído e que as exerções tinham melhorado. Ele me disse que não imaginava que mudanças tão simples pudessem fazer tanta diferença e que estava conseguindo lidar melhor com o estresse do trabalho. E os efeitos emocionais, embora sutis, são extremamente reais. Frustração, irritabilidade, até ansiedade podem surgir à medida que a energia cai consistentemente. Os treinos ficam mais difíceis, as tarefas do dia a dia parecem exaustivas e muitos homens internalizam isso como um envelhecimento inevitável. Mas a verdade é que reverter esses hábitos ocultos pode restaurar energia, força e confiança de forma surpreendente. Na prática, a solução começa com consciência e ajuste simples. Identifique os alimentos e bebidas que contribuem para o acúmulo de ácido e equilíbrio com opções alcalinizantes, como vegetais de folhas verdes, pepino e água rica em minerais. O gerenciamento do estresse também é fundamental porque respiração profunda, meditação ou até uma caminhada curta ao ar livre podem prevenir picos de cortisol que interferem no bicarbonato e na circulação. Estruturar as refeições ao longo do dia, em vez de pular ou sobrecarregar em um único momento, mantém os níveis de ácido estáveis e apoia a saúde cardiovascular. Mudanças pequenas, como substituir lanches pesados noturnos por opções leves e alcalinas, reduzem a sobrecarga dos vasos sanguíneos e ajudam você a acordar com mais energia. Eu lembro de outro caso que me marcou muito. Um senhor de 67 anos, vou chamar ele de Paulo, que trabalhava como motorista de ônibus e vivia estressado. Ele comia mal, bebia pouca água e fumava. Ele veio até mim reclamando de falta de ar, cansaço extremo e ereções fracas. Paulo me descreveu a rotina dele como um ciclo vicioso. Acordava cedo, tomava café com pão, passava o dia inteiro dirigindo sem parar para comer direito, fumava nos intervalos para aliviar o stress e chegava em casa à noite exausto demais para fazer qualquer coisa além de jantar e dormir. Os exames mostraram que o bicarbonato dele estava muito baixo e o pH sanguíneo estava ácido. Expliquei para ele que o stress, a alimentação ruim e o cigarro estavam drenando o bicarbonato e afetando a circulação. Orientei ele a parar de fumar, melhorar a alimentação e praticar técnicas de respiração para controlar o stress. Foi um processo difícil, mas Paulo se comprometeu.
Ele começou devagar, primeiro reduzindo o número de cigarros, depois melhorando a alimentação aos poucos, incluindo frutas e verduras nas refeições e finalmente parando de fumar completamente. Em 2 meses, ele voltou dizendo que tinha parado de fumar, que estava comendo melhor e que a disposição tinha melhorado muito. As ereções tinham voltado e ele estava se sentindo mais confiante. Ele me disse que finalmente tinha recuperado a vontade de viver, que estava planejando uma viagem com a esposa, algo que não faziam há anos. E quando você protege o bicarbonato desses drenos diários, o corpo começa a responder rapidamente, a energia aumenta, o fluxo sanguíneo melhora e até o desempenho sexual se beneficia. Mas entender a prevenção é apenas metade da história. No próximo ponto, vou-te guiar por estratégias aprovadas que aumentam ativamente o bicarbonato e otimizam a circulação, dando ao corpo o suporte necessário para você se sentir mais jovem e forte todos os dias. Me conta nos comentários se você já passou por algo parecido, eu adoro ler vocês. Agora que você já sabe que o bicarbonato é um aliado silencioso e extremamente poderoso na circulação, energia e vitalidade, a boa notícia é que existem maneiras práticas e aprovadas de aumentar naturalmente o bicarbonato e apoiar o fluxo sanguíneo mesmo depois dos 60. Hidratação é um dos passos mais simples e mais eficazes que você pode dar. A água não serve apenas para matar a sede. Ela fornece o meio necessário para que o corpo mantenha o equilíbrio do pH. Adicionar minerais à água ou até uma pitada de bicarbonato pode aumentar suavemente os níveis, ajudando as artérias a permanecerem relaxadas e a entrega de oxigênio eficiente. Isso é especialmente importante para homens que percebem fadiga constante, resistência reduzida ou mudanças no desempenho sexual. Biologicamente, esses boosters funcionam mantendo o ambiente químico que permite ao óxido nítrico prosperar, mantendo os vasos flexíveis e apoiando a reatividade hormonal. Alimentos alcalinizantes, como vegetais de folhas verdes, pepino, brócolis e abacate, ajudam a neutralizar ácidos naturalmente e reduzem o esforço sobre o sistema circulatório. Quando combinados com atividade física leve, como uma caminhada ou alongamento suave, essas pequenas intervenções criam um ciclo positivo. Melhor circulação aumenta a entrega de oxigênio, o que alimenta energia, humor e desempenho. Deixa-eu-te contar sobre um paciente que me ensinou muito sobre isso. Um senhor de 64 anos, vou chamar-lhe de Marcos, que era diabético e tinha pressão alta. Ele tomava vários medicamentos, mas ainda assim se sentia cansado e sem energia. Marcos me contou que acordava todos os dias se sentindo derrotado, que tinha perdido a motivação para fazer as coisas que gostava, como pescar e jogar dominó com os amigos. Ele sentia que os medicamentos estavam controlando as doenças, mas não estavam devolvendo a qualidade de vida que ele tinha antes. Pedi uma gasometria e descobri que o bicarbonato dele estava baixo. Expliquei para ele que o diabetes e os medicamentos estavam afetando o equilíbrio do pH e isso estava comprometendo a circulação. Orientei-ele a aumentar a hidratação, incluir mais vegetais verdes nas refeições e fazer caminhadas leves todos os dias. Também sugeri que ele tomasse um copo de água com uma pitada de bicarbonato pela manhã. Expliquei que essas mudanças simples poderiam fazer uma diferença enorme na forma como ele se sentia diariamente. Em um mês, Marcos voltou dizendo que estava se sentindo muito melhor, que a disposição tinha aumentado e que até a glicemia estava mais controlada. O médico dele ficou surpreso com a melhora e reduziu a dose de alguns medicamentos. Marcos me disse que finalmente estava conseguindo aproveitar a vida de novo, que tinha voltado a pescar nos finais de semana e que estava planejando uma viagem com a família. E emocionalmente é incrivelmente empoderador perceber que essas mudanças não exigem transformações radicais na sua vida. Ajustes simples e consistentes devolvem aos homens o controle sobre seus corpos, restaurando confiança e diminuindo a frustração causada pela fadiga inexplicável ou perda de vitalidade. Eu já vi pacientes se sentirem significativamente mais jovens e energéticos em poucas semanas ao incorporarem hidratação adequada, alimentos alcalinizantes e exercícios leves na rotina. Não se trata de lutar contra a idade, mas de trabalhar com a química do corpo para liberar todo o seu potencial. Na prática, comece pequeno, uma bebida rica em minerais pela manhã, uma porção generosa de verduras no almoço e no jantar e 10 minutos de movimento logo ao acordar. Observe como sua energia e circulação respondem e gradualmente integre mais hábitos que apoiem o bicarbonato e a saúde cardiovascular.
Pequenos ajustes se acumulam com o tempo, dando ao corpo as ferramentas necessárias para manter força, resistência e saúde sexual. Vou-te dar um protocolo simples que eu oriento para os meus pacientes. Pela manhã, ao acordar, toma um copo de água com uma pitada de bicarbonato de sódio. Isso ajuda a neutralizar a acidez acumulada durante a noite e prepara o corpo para o dia. No café da manhã, inclua frutas alcalinizantes como melão, melancia ou mamão. Estas frutas não apenas fornecem vitaminas e minerais essenciais, mas também ajudam a manter o pH do sangue equilibrado desde o início do dia. No almoço, faça questão de ter uma porção grande de salada com folhas verdes, pepino e tomate. Tempere com azeite e limão, que também ajudam a alcalinizar. Evite molhos industrializados, que geralmente são muito ácidos e processados. No jantar, evite carnes vermelhas em excesso e prefira peixes ou frango, sempre acompanhados de vegetais. Os peixes, especialmente os ricos em ômega 3 como salmão e sardinha, não apenas são menos acidificantes, mas também ajudam a reduzir a inflamação e melhorar a circulação. Antes de dormir, tome outro copo de água e faça alongamentos leves para relaxar os músculos e melhorar a circulação. Esses alongamentos podem ser simples, como esticar os braços, as pernas e o pescoço, mas fazem uma diferença enorme na qualidade do sono e na forma como você acorda no dia seguinte. Esse protocolo simples pode fazer uma diferença enorme na sua energia, disposição e saúde sexual. Eu já vi pacientes que seguiram essas orientações e relataram melhorias significativas em poucas semanas. E enquanto essas ações aumentam ativamente a circulação, existe uma última peça que conecta tudo. Entender como o fluxo sanguíneo aprimorado transforma não apenas sua energia, mas sua qualidade de vida e confiança como um todo. É isso que vou-te mostrar agora. Quando falamos sobre fluxo sanguíneo, a maioria dos homens pensa apenas em ereções, treinos ou saúde cardíaca. Mas a circulação impacta muito mais do que isso. Sua energia, seu humor, sua memória, até sua longevidade estão diretamente ligados à eficiência com que o sangue entrega oxigênio e nutrientes pelo corpo. O bicarbonato, como vimos, desempenha um papel crítico em manter os vasos flexíveis, neutralizar ácidos e apoiar a produção de óxido nítrico. Para homens acima de 60, manter níveis saudáveis de bicarbonato não é luxo. É essencial para se sentir vivo, alerta e confiante todos os dias. Negligenciar isso pode tornar tarefas comuns extremamente cansativas, comprometer interações sociais e até momentos íntimos mais estressantes do que deveriam ser. Biologicamente, uma boa circulação garante que cada órgão receba exatamente o que precisa para funcionar de forma ideal. O cérebro prospera com sangue rico em oxigênio, favorecendo foco, memória e estabilidade emocional. Quando o fluxo sanguíneo para o cérebro está comprometido, você pode experimentar lapsos de memória, dificuldade de concentração e até mudanças de humor mais frequentes. Os músculos se recuperam mais rápido após atividades, diminuindo dores e aumentando a força. Isso significa que você pode manter uma rotina de exercícios mais consistente, o que por sua vez melhora ainda mais a circulação, criando um ciclo virtuoso de saúde. Até a pele e os órgãos internos se beneficiam, proporcionando uma sensação de vitalidade que vai muito além da academia ou do quarto. Emocionalmente, saber que um simples equilíbrio químico no corpo tem efeitos tão amplos é empoderador. Muda a narrativa do envelhecimento passivo para o gerenciamento ativo, oferecendo ferramentas concretas para recuperar energia, confiança e saúde sexual. Eu atendi um senhor de 69 anos, vou chamar ele de Luís, que estava completamente desanimado. Ele me disse que não havia mais sentido em se cuidar, porque achava que estava velho demais para melhorar. A esposa dele estava preocupada, porque Luís tinha parado de fazer as coisas que gostava, como caminhar e cuidar do jardim. Ele passava a maior parte do tempo sentado assistindo televisão, sem vontade de fazer nada. Conversei com ele e pedi exames completos. A gasometria mostrou que o bicarbonato estava baixo e o pH estava ácido. Expliquei para Luís que o corpo dele não estava conseguindo funcionar direito porque o ambiente químico estava desequilibrado. Orientei mudanças na alimentação, hidratação e exercícios leves. No começo, ele estava cético, mas concordou em tentar, principalmente pela insistência da esposa.
Expliquei que ele não precisava fazer mudanças radicais, apenas pequenos ajustes diários que se acumulariam com o tempo. Em um mês, Luís voltou completamente diferente. Ele estava mais disposto, tinha voltado a caminhar e cuidar do jardim e até a relação com a esposa tinha melhorado. Ele me disse que tinha recuperado a vontade de viver e que estava grato por eu ter insistido. Luís me contou que voltou a fazer planos para o futuro, que estava pensando em viajar com a esposa e visitar os filhos que moravam em outra cidade. Esse tipo de transformação me emociona profundamente porque mostra que nunca é tarde para melhorar. Na prática, integrar o que vimos no seu dia-a-dia cria um efeito em cascata. Hidratação com água rica em minerais, inclusão de alimentos alcalinizantes, como vegetais de folhas verdes e pepino, e atividade aeróbica leve apoiam o bicarbonato e a circulação. Planejar horários de refeições, gerenciar o stress e pequenos ajustes no estilo de vida protegem esses ganhos, prevenindo os drenos silenciosos que se acumulam com o tempo. Quando aplicados consistentemente, esses hábitos restauram não apenas a circulação, mas como você se sente mental, física e emocionalmente. A mudança emocional é igualmente significativa. Você começa a acordar mais leve, se movimentar com facilidade e sentir mais confiança na capacidade do corpo de desempenhar. A energia retorna de manhã, à tarde e à noite, e as frustrações diárias ligadas à fadiga ou circulação comprometida desaparecem. Essa é a conexão oculta entre bicarbonato, fluxo sanguíneo e qualidade de vida. E agora que você entende isso, você tem controle. Vou-te dar um exemplo final que resume tudo isso. Eu atendi um senhor de 72 anos, vou chamar ele de Pedro, que chegou até mim dizendo que não aguentava mais se sentir cansado o tempo todo. Ele tinha pressão alta, colesterol alto e diabetes, tudo controlado com medicamentos, mas ainda assim se sentia exausto. Pedro me contou que acordava cansado, passava o dia inteiro sem energia e ia dormir exausto, apenas para acordar no dia seguinte e repetir o ciclo. Ele sentia que estava apenas sobrevivendo, não vivendo. Pedi uma gasometria e descobri que o bicarbonato dele estava muito baixo. Expliquei para Pedro que o corpo dele estava trabalhando em um ambiente ácido demais e isso estava afetando a circulação e a energia. Orientei mudanças completas na alimentação, hidratação adequada, exercícios leves e técnicas de respiração para controlar o stress. Pedro se comprometeu a seguir as orientações e eu acompanhei de perto o progresso dele. Em 2 meses, ele voltou completamente transformado. Ele tinha perdido peso, a pressão e o colesterol estavam mais controlados, a glicemia tinha melhorado e ele estava cheio de energia. Ele me disse que tinha voltado a fazer trilhas com os amigos, que a relação com a esposa tinha melhorado e que estava se sentindo vivo de novo. Pedro me agradeceu emocionado, dizendo que eu tinha mudado a vida dele, que ele tinha recuperado não apenas a saúde, mas a alegria de viver. Esse tipo de feedback me motiva a continuar fazendo esse trabalho todos os dias. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, isso faz toda a diferença para o canal crescer e eu poder continuar fazendo esse trabalho. Agora, deixa eu te dar algumas dicas práticas e definitivas para você começar hoje mesmo a melhorar seus níveis de bicarbonato e restaurar o fluxo sanguíneo. Primeira dica: hidratação adequada. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. Se possível, adicione uma pitada de bicarbonato de sódio em um copo de água pela manhã e outro antes de dormir. Isso ajuda a neutralizar a acidez e manter o pH sanguíneo equilibrado. Você pode também investir em água mineral de boa qualidade, rica em magnésio e cálcio, que naturalmente ajudam a alcalinizar o organismo. Segunda dica: alimentação alcalinizante. Inclua nas suas refeições vegetais de folhas verdes como espinafre, couve, alface, pepino, brócolis, abacate e frutas como melão, melancia e mamão. Evite alimentos muito processados, excesso de carne vermelha e café em excesso. Tente fazer com que pelo menos metade do seu prato em cada refeição seja composta por vegetais frescos. Terceira dica: atividade física leve. Faça caminhadas de pelo menos 30 minutos por dia, alongamentos leves pela manhã e à noite e exercícios de respiração profunda para controlar o stress. Não precisa ser nada muito intenso. O importante é manter a consistência e fazer com que o movimento faça parte da sua rotina diária. Quarta dica: gerenciamento do stress.
Pratique meditação, respiração profunda ou yoga. Evite situações estressantes sempre que possível e reserve um tempo para fazer coisas que você gosta. O estresse crónico é um dos maiores drenos de bicarbonato, então aprender a gerenciá-lo é fundamental para manter o equilíbrio químico do corpo. Quinta dica: evita hábitos que drenam o bicarbonato. Reduza o consumo de café para no máximo 2 xícaras por dia, evite alimentos muito ácidos como refrigerantes e frituras e não pule refeições. Tente manter uma rotina alimentar regular, com refeições balanceadas ao longo do dia, para evitar picos de acidez no sangue. Sexta dica: monitore sua saúde. Faça exames regulares, incluindo gasometria arterial para monitorar os níveis de bicarbonato e converse com seu médico sobre qualquer sintoma que você esteja sentindo. O acompanhamento médico regular é essencial para identificar problemas precocemente e ajustar o tratamento conforme necessário. Essas dicas são simples, mas extremamente eficazes. Eu já vi centenas de pacientes melhorarem significativamente seguindo essas orientações. E o mais importante é que você não precisa fazer tudo de uma vez. Comece com pequenas mudanças e vá incorporando aos poucos. O importante é ser consistente. Agora, deixa eu te falar sobre alguns mitos que eu ouço com frequência. Primeiro mito: bicarbonato de sódio é perigoso. Não é verdade. Quando usado corretamente, em pequenas quantidades, o bicarbonato de sódio é seguro e pode ajudar a equilibrar o pH do sangue. Claro que você não deve exagerar, mas uma pitada de bicarbonato na água não vai te fazer mal. Na verdade, o bicarbonato de sódio é usado há décadas como antiácido e é considerado seguro pela maioria dos profissionais de saúde quando usado adequadamente. Segundo mito: só quem tem problemas de saúde precisa se preocupar com bicarbonato. Também não é verdade. Mesmo pessoas saudáveis podem ter níveis baixos de bicarbonato devido à alimentação desequilibrada, estresse ou envelhecimento. Manter os níveis adequados é importante para todos, especialmente para homens acima de 60, porque o corpo naturalmente perde a capacidade de regular o pH com a mesma eficiência que tinha na juventude. Terceiro mito: mudanças na alimentação não fazem diferença. Isso é completamente falso. A alimentação tem um impacto direto no pH do sangue e nos níveis de bicarbonato. Incluir alimentos alcalinizantes e evitar alimentos ácidos pode fazer uma diferença enorme na sua energia, disposição e saúde sexual. Eu vejo isso todos os dias nos meus pacientes, homens que simplesmente mudaram a alimentação e relataram melhorias significativas em poucas semanas. Quarto mito: exercícios intensos são necessários para melhorar a circulação. Não é verdade. Exercícios leves, como caminhadas e alongamentos, são suficientes para melhorar a circulação e apoiar os níveis de bicarbonato. O importante é ser consistente, não necessariamente intenso. Na verdade, exercícios muito intensos podem até aumentar a acidez no sangue temporariamente, então para homens acima de 60, exercícios moderados e consistentes são geralmente mais benéficos. Quinto mito: envelhecimento significa perda inevitável de energia e vitalidade. Isso é um dos maiores mitos que eu ouço. Envelhecer não significa necessariamente perder energia e vitalidade. Com os cuidados certos, você pode manter a energia, a disposição e a saúde sexual mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. Eu vejo isso todos os dias nos meus pacientes, homens que recuperaram a vitalidade e a qualidade de vida simplesmente fazendo ajustes no estilo de vida. Agora, deixa eu te falar sobre alguns sinais de alerta que você deve observar. Se você acorda todos os dias se sentindo cansado, mesmo depois de dormir bem, isso pode ser um sinal de que seus níveis de bicarbonato estão baixos. Se você sente falta de ar ao subir escadas ou fazer atividades leves, isso pode indicar que a circulação está comprometida. Se você percebe que suas ereções estão mais fracas ou inconsistentes, isso pode ser um sinal de que o fluxo sanguíneo está reduzido. Se você sente dores musculares frequentes ou recuperação lenta após exercícios, isso pode indicar que o oxigênio não está chegando adequadamente aos músculos. Se você percebe mudanças no humor, irritabilidade ou ansiedade, isso pode estar relacionado ao desequilíbrio químico no sangue. Se você observar qualquer um desses sinais, procure um médico e peça para fazer uma gasometria arterial.
Esse exame mede os níveis de bicarbonato no sangue e pode-te dar informações valiosas sobre sua saúde. Não ignore esses sinais, porque eles são a forma do corpo te avisar que algo precisa de atenção. Agora, deixa-eu-te contar sobre a importância de agir agora. Muitos homens adiam mudanças na saúde achando que podem começar depois, que não é urgente. Mas a verdade é que quanto mais você adia, mais difícil fica reverter os danos. O corpo tem uma capacidade incrível de se recuperar, mas ele precisa de suporte. Se você começar hoje a fazer pequenas mudanças na alimentação, hidratação e estilo de vida, você pode ver melhorias significativas em poucas semanas. Mas se você continuar adiando, os sintomas vão piorar, a energia vai continuar caindo e a qualidade de vida vai ser cada vez mais comprometida. Eu vejo isso todos os dias nos meus pacientes. Aqueles que agem rapidamente têm resultados muito melhores do que aqueles que adiam. Então não espere mais. Comece hoje mesmo a cuidar dos seus níveis de bicarbonato e da sua circulação. Seu corpo vai te agradecer. Agora, deixa-eu te falar sobre a importância do acompanhamento médico. Embora as mudanças no estilo de vida sejam extremamente importantes, é fundamental que você tenha acompanhamento médico regular. Faça exames de rotina, monitore sua pressão, colesterol, glicemia e níveis de bicarbonato. Converse com seu médico sobre qualquer sintoma que você esteja sentindo e siga as orientações dele. O acompanhamento médico é essencial para garantir que você está no caminho certo e para identificar qualquer problema de saúde antes que ele se torne grave. Eu sempre oriento meus pacientes a fazerem exames regulares e a manterem uma comunicação aberta com o médico. Isso faz toda a diferença no resultado final. Muitos problemas de saúde podem ser prevenidos ou tratados mais facilmente quando identificados precocemente, e o acompanhamento regular é a melhor forma de garantir isso. Agora, deixa-eu te falar sobre a importância do apoio familiar. Muitos homens enfrentam problemas de saúde sozinhos, sem compartilhar com a família. Mas o apoio familiar é extremamente importante para o sucesso do tratamento. Converse com sua esposa, seus filhos, seus amigos sobre o que você está passando. Peça apoio para fazer as mudanças necessárias na alimentação e no estilo de vida. Muitas vezes, ter alguém ao seu lado, incentivando e apoiando, faz toda a diferença. Eu já vi pacientes que conseguiram resultados muito melhores quando tiveram o apoio da família. Então não tenha vergonha de pedir ajuda. Compartilhe suas dificuldades e permita que as pessoas que te amam te apoiem nesse processo. A jornada para recuperar a saúde e a vitalidade é muito mais fácil quando você não está sozinho. Agora, deixa-eu te dar uma última orientação. Não desista. Mudanças no estilo de vida levam tempo e exigem consistência. Você pode não ver resultados imediatos, mas se você continuar seguindo as orientações, os resultados vão aparecer. Eu já vi pacientes que desistiram no meio do caminho porque não viram resultados rápidos e isso é muito frustrante. Mas aqueles que persistiram, que continuaram seguindo as orientações mesmo quando os resultados demoraram a aparecer, tiveram sucesso. Então seja paciente, seja consistente e não desista. Seu corpo tem uma capacidade incrível de se recuperar, mas ele precisa de tempo e de suporte. E eu estou aqui para te apoiar nesse processo. Se você tiver dúvidas, deixa nos comentários que eu vou responder. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu continuo trazendo conteúdo de qualidade, baseado em evidências, para te ajudar a viver melhor e com mais saúde. Cuida de você, porque você merece viver com energia, disposição e vitalidade, independentemente da sua idade. Lembre-se sempre que envelhecer é um privilégio e você tem o poder de fazer com que esses anos sejam os melhores da sua vida, cheios de saúde, energia e momentos significativos com as pessoas que você ama.